alunos, como vão vocês? Espero que bem. Hoje teremos aula de História e iremos falar sobre o Egito Antigo. Vamos lá? Localização do Egito. O Egito situa-se ao nordeste da África, ao norte do Mar Mediterrâneo, ao sul do Sudão, a oeste com a Líbia, e a leste do Mar Vermelho. Nordeste, Israel. Está aqui a localização do Egito. O clima e o solo egípcio. O clima do Egito, gente, é árido devido à influência do deserto do Saara. E o solo era fértil, próximo às margens do rio Nilo. Então, gente, tá aqui, ó, o rio Nilo. As margens do rio Nilo, como era fértil, vocês podem ver essa parte aqui verde. Então, o solo era fértil devido ao rio Nilo. Egito, uma dádiva do Nilo. O Nilo é um dos mais extensos rios do mundo. Nasce no coração da África e percorre cerca de 6.700 quilômetros e desemboca no Mar Mediterrâneo. Para os egípcios, o Nilo era considerado um deus. Viajar de barco pelo Nilo, era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes, atravessar desertos e montanhas. Então, gente, era através do Nilo que acho que era possível atravessar desertos e montanhas, Facilitava a passagem das pessoas nessa época. Então, era considerado um deus esse Nilo, A economia do Egito Antigo. Na história da economia do Egito, predominou a produção asiática. Nesse modo de produção, o Estado, gente, que era o faraó, era o dono de todas as terras e, por isso, controlava e organizava todo o trabalho agrícola da sociedade. Então, gente, o faraó, estão vendo aqui as pessoas trabalhando, ele que controlava tudo por ser o dono das terras, de todas as terras do Egito. Então, ele é que controlava a produção, ele que recebia todo o dinheiro com a produção, ele recebia tributos também. Vamos continuar. A servidão coletiva. A maior parte do povo egípcio vivia em regime de servidão coletivo. Eram obrigados a sustentar o faraó, lógico, que era o rei, o Estado, e a elite dominante pagando tributos. É como eu falei, gente, os trabalhadores, eles tinham que pagar tributo ao rei e à elite. O que acontecia quando eles não tinham dinheiro para pagar? Eles pagavam em forma de trabalho. Então, por isso que era uma servidão coletiva, porque eles trabalhavam, mas tinham que pagar tributos. E se não tivesse tributos para pagar, pagava com seu trabalho. Então, era um regime de servidão. Agricultura no Egito Antigo. Destacava-se o cultivo do trigo para fazer o pão, da cevada para fabricar cerveja, do linho usado na confecção de roupas e de papiro. Então, gente, essa era a agricultura, Principalmente o pão, que tinha que ter o trigo, gente, para fazer o pão, a cevada, a cerveja, o linho, que era usado na confecção de roupas, e o papiro, certo? Então, essa era a agricultura do Egito Antigo. A pecuária egípcia. Falamos da agricultura, agora vamos falar da pecuária. Os egípcios criavam bois, asnos, carneiros, cobras, porcos, aves. Começavam a criar cavalos a partir da invasão Hicsa. Povo asiático. A carne era um alimento de luxo. Então, gente, eles criavam esses animais, o boi, o carneiro, cobra, porcos, aves, mas a carne era um alimento de luxo. Então, nem todos podiam comer essa carne. Só quem realmente, o pessoal da elite e o faraó, As outras pessoas não tinham condições de comprar essa carne, de comer essa carne, certo? Agora vamos falar da sociedade do Egito,
sem mobilidade social. Primeiro, né, gente, no topo está o faraó, né, que é o rei, concentrava todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Abaixo dele, os nobres, os administradores das províncias ou comandantes do exército. Depois, os escribas, que eram funcionários da administração do Estado, funções de cobrança de impostos, fiscalizações, organizações de leis. E, nas duas últimas, artesãos, barbeiro, ourives, tecelões, felas, que eram os camponeses, e por último os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Então aqui, nessa pirâmide, está mostrando a sociedade do Egito, como era composta a sociedade do Egito, né? Quem estava no topo e quem estava abaixo, né, gente? No final de tudo, a base de tudo, certo? Periodização da história política egípcia. Durante 3.000 anos, o Egito passou por períodos de grande brilho, decadência e muitas oscilações políticas. A história egípcia costuma se dividir em período pré-dinástico, 500 a 3.200 anos antes de Cristo, e período dinástico, 3.200 a 1085 antes de Cristo. Esse período dinástico, gente, foi dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, esses são os períodos da história do Egito. Agora vamos falar um pouco do período pré-dinástico. Fase que aconteceu a formação da primeira dinastia egípcia. A sociedade estava dividida em várias comunidades chamadas nomos. 3.500 os nomos se reuniram formando o Alto e Baixo Egito, e em 3.200 os Menés, rei do Alto Egito, unificou dois reinos e tornou-se o primeiro faraó. O faraó usava uma coroa dupla para indicar que era o rei do Alto e do Baixo Egito, né, gente? Então foi nesse período pré-dinástico que uniram, né, unificou dois reinos, tornando um faraó, né, gente? O primeiro faraó, que mandava no antigo o Egito Alto e Baixo, certo? Ele usava essa coroa dupla para indicar que era o rei desse Alto e Baixo Egito. Período dinástico, Antigo Império, 3.200 anos antes de Cristo e 2.300 anos a 2.300 anos antes de Cristo. A capital do Antigo Império foi primeiro a cidade de Tinis e depois a cidade de Mênfis, Quelpis, Quefren e Miquerinos, faraós da quarta dinastia. Foram responsáveis pela construção das mais famosas pirâmides do Egito. Pirâmides do Egito, gente. Tá aqui as pirâmides. Então, foram esses, né, gente, faraós dessa quarta dinastia, que foram responsáveis por a construção das mais famosas pirâmides do Egito. O Antigo Império foi marcado por rebeliões motivadas pelo descontentamento popular com os impostos 2.300 anos antes de Cristo. Devido às lutas sociais, o faraó perdeu o poder para os nobres. Então, gente, foi um período de muita luta social e, devido a essas lutas, o faraó acabou perdendo o poder para a elite. A elite passou a comandar o Egito. Período dinástico, Médio Império, 2.100 a 1.750 anos antes de Cristo. A autoridade do faraó foi restaurada com o apoio da nobreza da sociedade de Tebas durante o Médio Império. O Egito atingiu estabilidade política, crescimento econômico e florescimento cultural. Isso determinou a conquista militar da Núbia, região onde havia ouro. Então, gente, foi no Médio Império que a autoridade do faraó foi restaurada, né? Com o apoio da nobreza, né, gente? Dessa cidade aqui de Tebas. Em 1750 anos antes de Cristo, o Egito foi invadido pelos Hicsos, povo militarmente superior, que ficaram 170 anos, certo?
período dinástico, o Novo Império, né? Falamos sobre o Antigo Império, agora vamos falar sobre o Novo Império. Com a expulsão dos Hicsos, iniciou-se uma grande expansão militar no Egito. Utilizando-se de técnicas aprendidas com os Hicsos, os egípcios invadiram Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. Porém, a partir do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido pelos assírios, persas, macedônios e em 30 anos antes de Cristo pelos romanos. Então tá aqui, gente. Esse novo império, os Hicsos foram expulsos, né, pela grande expansão militar no Egito. E o que aconteceu? A partir do século XII, o Egito foi sucessivamente invadido pelos assírios. Então os assírios eles invadiram várias vezes o Egito. História recente do Egito. Do final do século XVIII ao século XX, o Egito foi dominado pelos franceses, turcos e ingleses, até que em 1922 a Inglaterra reconheceu como Estado livre, independente e soberano. Então, gente, foi só no século XVIII que o Brasil ele foi dominado pelos franceses, turcos e ingleses, e a Inglaterra reconheceu como Estado livre, um Estado independente e soberano. A cultura no Egito Antigo. Tópicos a ser estudado: a escrita, a ciência, a arte, a arquitetura, a religião, a mitologia e mumificação, certo? Está aqui, gente, a escrita do Egito Antigo, né? As artes, a mumificação. Vamos falar um pouco da escrita. A primeira escrita egípcia foi uma escrita sagrada conhecida como hieróglifa, usada por escribas e sacerdotes. No processo de simplificação das escritas, os egípcios criaram mais duas escritas, a demótica e a hipótica. Vamos continuar. Pedra da Roseta. A escrita egípcia permaneceu um verdadeiro mistério até o século XIX. O francês Jean-François Champollion, esses nomes, Champollion, em 1821, iniciou um estudo intensivo a descobrir toda a escrita egípcia. A Pedra da Roseta é um bloco de basalto encontrado no Forte de Roseta e foi levado à França quando Napoleão voltou à sua expedição militar no Egito. Então, gente, esse bloco aqui, ó, foi um verdadeiro mistério, né, gente? Tentaram estudar esse bloco, né, essa Pedra Roseta, para tentar descobrir toda a escrita egípcia, tentar entender essa escrita. A ciência no Egito Antigo. Os egípcios alcançaram diversos progressos científicos, tendo em vista resolver problemas práticos e concretos. Química. A manipulação de substâncias como arsênio, cobre, petróleo, sal e outros surgiram no Egito, originando vários remédios. Na matemática, desenvolveram um sistema de notação numérica e contagem direcionada ao comércio. A astronomia, os astros, orientavam a navegação e a agricultura no Egito. Por isso foram feitos mapas no céu, dos céus. Então tá aqui, gente, a ciência do Egito, né? A química, na matemática e na astronomia. A arte egípcia. As artes estavam voltadas para a glorificação dos deuses e faraós. Então, gente, sabemos que no Egito os egípcios, adoravam vários deuses. Não existia só um deus, eram vários deuses. E adoravam também os faraós, que era considerado um rei, né? Então tá aqui alguns deuses, né? De pedra, né, gente? Que era adorado. De mármore. Eles adoravam também imagem de animais. Vamos falar agora da arquitetura. Na arquitetura, os egípcios construíram grandes obras, pirâmides, mastabas, que eram túmulos em forma de trapézio, e
Apogeus, túmulos subterrâneos. Tá aqui, gente, as pirâmides. Esses túmulos, né, gente, em forma de trapézio, tá aí. E os túmulos subterrâneos, né, gente, que entravam aqui. E dentro era um túmulo, né, onde tinham mortos. A construção das pirâmides. Na região de Gizé, encontra-se as mais belas e mais... Vamos voltar. Na região de Gizé, encontram-se as mais belas e bem construídas pirâmides, isto é, as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos. Na construção dessas pirâmides foram utilizados inúmeros blocos de pedras calcárias. Calcula-se que a pirâmide de Quéops emprega 2 milhões de blocos de pedras, que eram arrastadas por grupos de escravos ou rolos de madeiras por baixo dos blocos. Então, gente, tá aqui, ó, as pirâmides. E essas pirâmides se calcula que foi utilizado inúmeros blocos de pedras, gente, calcárias. Essas pedras, claro, que eram arrastadas, né, pelos escravos. A religião egípcia. A religião influenciou poderosamente os diversos setores da política social e cultural do Egito. Dava-se mais atenção aos deuses e aos mortos que aos vivos. Enquanto os templos eram construídos de pedras duras e caras, as casas dos civis eram feitas de tijolo cru, extremamente frágeis e de pouca durabilidade. Então, gente, a religião, né, desse povo egípcio, eles adoravam muitas pessoas mortas. Eles adoravam mais os deuses e os mortos do que os próprios vivos. Esses templos para os mortos e os deuses eram construídos de pedras duras e caras, né? Enquanto as casas das pessoas, né, de civis, eram feitas de tijolo frágeis. Então eles davam mais importância, né, gente, aos mortos e aos deuses, né? A mitologia politeísta. Os egípcios eram politeístas, isto é, adoravam diversos deuses. Lembra que eu falei? Eles adoravam diversos deuses em cerimônias patrocinadas pelo Estado, culto oficial, em que se destacou a adoração por Amon-Ra, e em cerimônias populares, que era um culto popular, em que predominava a adoração por Osíris, Ísis e Horus. Então, gente, Amon-Ra, Osíris, Ísis e Horus eram deuses, né, adorados pelos egípcios. Como eu disse, eles não adoravam apenas um deus, eram vários deuses. Esse deus aqui, gente, por exemplo, é uma cabeça de um animal, né? E para eles era um deus e eles adoravam. Um dos deuses, né, que eles adoravam. Deuses da mitologia egípcia: Ísis, Osíris, Horus, Hathor, Anubis, o que eu falei, gente, com a cabeça de cavalo, Maete, Atom, Amon, Néfits e Tote. Esses são deuses da mitologia egípcia. Característica da religião no Egito. Além de politeísta, gente, vocês sabem o que é politeísta? É uma religião que adora vários deuses, né? A religião egípcia era antropomórfica, zoomórfica, antroposomórfica. Além de ser politeísta, de adorar vários deuses, a religião era desses 3 tipos, gente. Observe que são animais, a gente usou de animais, né? Certo? A vida após a morte. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam ao seu corpo como se fossem absolvidos. Mas para que isso acontecesse era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Nasce aí a técnica de mumificação. Então, gente, como eles acreditavam na vida após a morte, eles tinham que fazer uma técnica, né? Montar uma técnica, descobrir uma técnica, na verdade,
que o corpo ficasse conservado durante muito tempo. Foi aí que descobriram, né, a técnica de mumificação para conservar esse corpo por muito e muito tempo. A técnica de mumificação. Os egípcios foram verdadeiros mestres na prática de mumificação do corpo humano. Primeiramente, preocupavam-se com a decomposição dos corpos, que eram esvaziados e desidratados com um sal especial. Em seguida, havia um embalsamamento, retirada das vísceras e separação delas em 4 receptáculos. Depois de embalsado, o corpo era envolvido com faixas de tecido de linho. Após a mumificação, os corpos eram guardados em sarcófagos. Somente as camadas ricas eram mumificadas. Então, gente, essas aqui são as técnicas, né, de mumificação. Primeiro, o corpo, eles se preocupavam com essa decomposição do corpo, né? Como ia passar muito tempo ali, eles desidratavam o corpo e esvaziavam, né? E usavam um sal especial. Retirava todas essas vísceras dentro do corpo e embalsava o corpo, né, gente? Envolvia em faixas de tecido de linho. E não esquecendo que só quem podia fazer, tinha direito de essa técnica, eram os ricos, né, gente? Pronto, gente. Terminamos por aqui. Espero que tenham entendido um pouco da cultura dos povos do Egito Antigo, certo? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.